E aí, mano? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Meu nome é Lourivaldo Delfino, cidadão comum, aposentado pelo INSS e pela Previdência Complementar. Se você está acessando esse vídeo é porque você também deve estar preocupado ou na mesma situação que se encontra esse cidadão que vos fala. O meu salário nesse momento, pandemia, foi bloqueado na fonte pagadora. Muita gente pensa e sabe, inclusive eu imaginava, que salário é impenhorável. Na realidade, é impenhorável até 50 salários mínimos. Isso está na Constituição e está nas leis, só que no nosso país, lei não existe. No nosso país, todo o poder emana de quem está no poder. Então, quando o cidadão se destaca em qualquer área, ele fica avisado por todas as áreas em foco na sua responsabilidade. Se por um lado a Constituição define que você não deve ficar no anonimato, eu me baseei na lei, na ordem e, é lógico, a partir da Constituição e no artigo 5º. E eu me baseei literalmente na impenhorabilidade do meu salário, porque como ativista social, eu não ganho nada de ninguém e eu tenho sustentabilidade para fazer o que eu faço, que é ajudar as pessoas, promover cidadania a partir de uma enchente que ocorreu aqui na minha comunidade que eu moro. Não sou líder comunitário, sou ativista social com prazo de validade. Fato, retrato, registro. Preste atenção porque eu estou fazendo esse vídeo especialmente à FEBRABAN, ao Sindicato dos Aposentados e Trabalhadores, às instituições ênfase na Fundação CESP, que é de Previdência Complementar, uma instituição sem fins lucrativos, e é lógico, aos interessados. Eu, a partir desse vídeo, e esse vídeo é um documento que eu estou enviando com link para todos os departamentos no qual eu estou fazendo essa live. Não só para todos esses instituições, como também para as empresas de energia elétrica, que é o caso do qual eu faço parte, do qual que é a Fundação CESP, que é onde eu recebo a minha aposentadoria complementar, bloqueada, também irão receber encaminhamentos com ênfase nessa discussão. Fato, retrato, registro. O principal cidadão que eu estou chamando a atenção é você, cidadão aposentado. Cidadãos aposentados de todo o Brasil, seja do INSS, seja da Previc, ou seja, o órgão ligado também ao INSS, que os dois fazem parte do Ministério da Economia, do governo federal, e que fazem a gestão aí dos recursos de pensão para todos, pensões e aposentadorias a todo trabalhador que já aposentou. O fato é, cidadão, se você é aposentado, independente do seu salário, se é 1 ou se é 50 salários mínimos, você está garantido pela lei, pela impenhorabilidade. Mas que lei é essa que pega o cidadão na conta bancária, que pega o cidadão na fonte pagadora, que é o meu caso? Preste atenção nisso, cidadão. Esse vídeo não é político. Esse vídeo não é para chamar a atenção de qualquer um. Esse vídeo é o resgate da indignação e o dedo na ferida daqueles que estão na mesma situação que eu e que não sabem o que fazer, mas eu sei o que fazer. Veja bem, cidadão, ouça isso com muita atenção. Constituição de 88. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Artigo 4º. Salário mínimo. Artigo 7, inciso 4º. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais, básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Inciso 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Artigo 202. O regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social será facultativo, baseado na Constituição, de reservas que garantam benefício contratado e regulado por lei complementar. Eu não sou advogado, eu não sou jurídico. Estou te dando a informação para que você, como cidadão comum, tenha em mãos, tenha na sua mente, tenha o conhecimento de expor. Impenhorabilidade pelo Código Civil, Lei 5869 de 73, artigo 649. São absolutamente impenhoráveis. Inciso 4 aqui. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, observado o disposto no parágrafo 3 do artigo. No próprio Código Civil, você tem dois artigos. Acabei de falar o artigo 649. Também tem o artigo 833, tá, da Lei 13.105/15. Entenda que uma lei é toda vinculada à outra. A hora que você começa a chamar uma pela outra, você faz o bloco e entende a dinâmica e entende a linguagem. Talvez você não entenda o que quer dizer literalmente aquilo, e aí você tem que chamar um advogado para te dar a compreensão necessária. Mas eu garanto que a base você vai entender. O que diz o artigo 833 da Lei 13.105 de 2015? Inciso 4. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Agora, veja bem, o inciso 10 do artigo 833, desse mesmo artigo, o inciso 10, diz que são impenhoráveis. Inciso 10. Volto a dizer, não sou advogado, não sou jurídico, está escrito. Perdão, é lei. O inciso 10 diz o seguinte, do artigo 833. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. O limite de 40 salários mínimos em caderneta de poupança são impenhoráveis, assim como o salário. O que diz esse parágrafo 2º que fala ressalvado? O parágrafo 2º diz o seguinte: do mesmo artigo 833, o disposto nos incisos 4 e 10 do caput não se aplica
a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a Constituição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8, e no artigo 529, parágrafo 3. E o que diz esses dois artigos? Vamos ao artigo 528, parágrafo 8. Artigo 528. No cumprimento de sentença que condene o pagamento ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Parágrafo 8 do artigo 528. O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto nesse livro. Artigo 529, parágrafo 3. Vamos ao que diz o artigo 529. Quando executado por funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente, aquele que processou, poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Parágrafo 3. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vencendo, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou das rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput desse artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse a 50% dos ganhos líquidos. Não sou advogado, não sou jurídico. Salve as formas de entendimento, aqui tem a base, pelo menos 70% de qualquer cidadão. Meu nome, Lourivaldo Delfino. Estou com salário bloqueado na fonte pagadora, sou aposentado e estou passando necessidades junto a essa situação. 4 meses sem salário complementar. Agora preste atenção nisso, porque esse vai para os bancos e as instituições financeiras. Aqui você vai ver, cidadão, a sacanagem, a pilantragem e a safadeza. Depois eu vou falar da questão do juiz e da questão financeira para você interpretar que os dois não valem o que come diante de um dinheiro que não é dele para pagar alguém que, em via de regra, pode ser safado. Tanto o cara que deve como o cara que está cobrando. Não é questão aqui de direitos ou de deveres, ou desse ou daquele ser culpado ou inocente, mas o que diz a lei da impenhorabilidade. A conta salário, pela FEBRABAN, existe uma resolução, a resolução 3402, artigo 1. As instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome do beneficiário mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques, destinada ao registro de controle de fluxo de recursos. Aqui é a conta salário, que não tem custo. Agora, veja bem, a resolução 3404, que quando teve a sua instituição, a sua implementação, deu um prazo aí prorrogado, mas diz ele no artigo 4, observadas as disposições previstas nesta resolução e no artigo 1 da resolução 3402, que eu acabei de falar, e vai aqui a mesma linha. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de pagamento
podem ser transferidos automaticamente por conta de depósitos da qual o beneficiário seja titular ou um dos titulares, aberta por sua iniciativa na instituição financeira contratada, ficando dispensada a necessidade de prévia indicação, nos casos em que conta de espécie estivesse sendo utilizado pelo beneficiário para o pagamento, para o recebimento do pagamento. Aqui é o seguinte, cidadão. Todo trabalhador, todos do Brasil inteiro, inteiro, tem direito constitucional a uma conta salário sem custo. Tá? Nenhum trabalhador é obrigado a abrir conta corrente e pagar por ela para receber seu salário. É aí que entra a sacanagem do juiz e a sacanagem das instituições financeiras. Eu sou aposentado pelo INSS e pela Fundação CESP. Pelo INSS eu recebo o meu salário na Caixa Econômica. Sabe quantas vezes eu tive meu salário bloqueado na Caixa Econômica? 4 vezes. É conta salário. E agora, pela primeira vez, eu tive a conta bloqueada na fonte pagadora pela Fundação CESP. Se você tem uma lei que fala que em aplicação de poupança, você tem a impenhorabilidade até 40 salários e em aplicações fora desse contexto, até 50 salários. Como é que alguém bloqueia? Quer dizer que se o cara é um político que se aposenta com 33 mil reais, sem contar a complementar, porque ele recebe 2 aposentadorias, do INSS e do fundo lá dos parlamentares. Ou seja, ele pode ganhar muito mais que 33 mil reais. Só que tem 2 situações interessantes aqui. Eu tenho o famoso PGBL e VGBL, esse é contra investimento, e eu tenho as instituições sem fins lucrativos, que é gestão da Previc. Então, uma é conta investimento, que é dos bancos, quem faz a gestão aí, tá? São a superintendência de seguros do governo federal, e no caso dos salários, pela Previc, que é ligada ao INSS. Então, você tem conta investimento, você tem conta salário. Não é isso? Mas mesmo assim os 2 têm a proteção da impenhorabilidade. Só que a justiça abriu um precedente que conta investimento pode ser impenhorável. Até aí tudo bem. A conta investimento, a lei abriu esse precedente. Mas e a conta salário? A conta salário não pode. É o meu caso, é o caso de quem trabalha na Caixa Econômica, quem trabalha na Petrobras, quem trabalha nos Correios, quem trabalha em empresas que têm fundos de pensão, como todas as prefeituras de todos os municípios, dos 5.500 e poucos municípios que tem no Brasil, fora os governos estaduais e federais. Eles têm as suas pensões próprias e que são sem fins lucrativos. Agora a sacanagem é do banco. Tá? E é aí, se um juiz sacaneia, porque uma coisa é você ter direito, ou você ter conhecimento, ou você saber e você ter condições de arrumar um advogado para correr atrás. E quando não é? Eu já tive bloqueado do INSS em torno de 300 a 400 reais que tiraram da minha conta. Eu fui atrás, sabe o que aconteceu? Não devolveram. Agora, pasme. A Fundação CESP tem um contrato com o Banco Santander. Eu não sabia que no Banco Santander eu tinha uma conta salário. Eu tenho 2 contas. Eu tenho 2 contas no banco. Só que uma é oculta. Porque ele cai na conta salário e automaticamente passa para a conta comum. Porque a conta comum tem... Você pode... Qual a diferença das 2? Uma você só pode pagar contas e alimentação. Você não pode investir, você não pode fazer nada.
Porque ela é basicamente uma conta salário. A outra você pode fazer aplicação, você pode fazer, né, ter cartão de crédito, você pode ter cartão sei lá. Você tem vários benefícios. E na conta salário não tem benefício nenhum, a não ser agora um cartão. Antes era só cheque, agora é um cartão. Conta salário. Aí entra a questão dos juízes. Lá atrás, algum canalha, eu falo canalha porque eu estou na condição de trabalhador e de aposentado. Tá? E não dá nem para chamar de canalha, porque na verdade, entre canalhas e honestos, você não sabe apontar para quem é quem. O fato é que deram aos juízes um botão foda-se. Eu estou bloqueando a conta e quem tem que provar que eu não tô, que eu estou errado é você. Agora, eu tenho advogado? Não. Posso ser advogado? Consegui, mas é aquele que não consegue, que perde seu dinheirinho lá no banco, na instituição financeira, porque alguém mandou bloquear e o gerente bloqueou. É aí que eu chamo você, nobre aposentado. Nós somos praticamente 21 milhões de aposentados no Brasil, dos quais 10 milhões aí são os que estão aí na linha abaixo da base. Fato, retrato, registro. Se você é aposentado, acorda, cidadão. Nós já temos a nossa sustentabilidade. Nós já temos a nossa liberdade, salvo as exceções daquele que tem que complementar a renda que não era o meu caso, tá? Somos literalmente a base de muita movimentação financeira em vários municípios, em vários estados dentro dessa federação. Nos fazem de otário, nos fazem de imbecil, nos tiram nossos direitos, nos tiram nosso salário, nos bloqueiam nossas contas. E você, cidadão aposentado, tem o que a perder? Você já está aposentado, a sua liberdade é garantida. Então você não tem que baixar a cabeça pra ninguém. Você não tem que baixar a cabeça pra ninguém. Aposentado é rei, é soberano. Por quê? Porque ele já tem o salário garantido todo final de mês. Dito isso, quem segura você? A liberdade que você tem não é igual a do trabalhador. A liberdade que você tem não é igual a de qualquer pessoa que está na ativa. Nós temos a liberdade plena para apontar o dedo, para exigir direito, para falar, foda-se, vá pro inferno, cara. Aqui quem manda é quem já é trabalhador, quem já trabalhou. Agora os bancos fazem o quê? Põe no nosso rabo.